Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, sua casa e seja onde você estiver agora, que esse lugar venha a ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando, já quero estar incentivando você a estar se inscrevendo no nosso canal Momento de Reflexão, né? Para dar esse apoio aí, que tem um objetivo apenas, que cada momento de reflexão dentro da Palavra de Deus que venha alcançar mais vidas, né? Com temas os quais nós temos refletido todos os dias e dentro da ótica bíblica. O que a Palavra de Deus tem a nos dizer, nos ensinar, nos instruir sobre temas específicos. Então, conto aí com o seu apoio para você estar se inscrevendo no canal, ative as notificações aí. Ativando as notificações, você vai ser sinalizado quando tiver conteúdo novo, tá bom? Pessoal, então estamos hoje aqui em mais um momento de reflexão e o tema que nós trazemos hoje é esse aqui, ó. Quem é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir? Que está em João 10:10, né? Vamos dar uma olhada, né? É um versículo que é sempre divulgado, sempre é exposto, né? Mas vamos dar uma olhada, quem é esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir? Né? Então vamos lá para o livro de João 10:10, que nos diz assim: o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então assim, esse é um dos versículos mais citados do Evangelho. Porém, também um dos mais, vamos colocar assim, mal interpretado. Muitos associam o ladrão diretamente a Satanás. Mas será que é disso que Jesus está falando no contexto? Para entender, a gente vamos precisar voltar alguns versículos e ver o que Jesus realmente estava explicando aos fariseus, né? Então vamos dar uma olhada aqui e fazendo uma exegese bíblica, ou seja, verificando a centralidade, o que o texto quer nos dizer, né? Então assim, ali no capítulo 9 e 10 de João, Jesus está confrontando os líderes religiosos de Israel. No capítulo 9, ele cura o cego de nascença e os fariseus, em vez de glorificar a Deus por isso, o expulsam da sinagoga. No capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor, em contraste com os maus pastores de Israel. Então, vamos dar uma olhada ali em João 10:1. Já estamos aqui, né? Vamos só voltar uns versículos. Aqui. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Então aqui, frisando aqui no primeiro versículo, Jesus está se referindo aos falsos líderes, mestres religiosos corruptos, que exploram o rebanho de Deus em vez de cuidar dele, né? Portanto, o ladrão no contexto imediato não é Satanás, diretamente, mas qualquer líder, doutrina ou influência que afasta as ovelhas da voz do verdadeiro pastor, que é Cristo, né? Fazer uma análise teológica dentro disso, né? O ladrão, primeiro ponto, o ladrão é a representação de tudo que se opõe ao cuidado e à voz de Cristo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, para ficar mais interessante, vamos seguir a sequência contextual. A este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade, vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o virão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, muitas das vezes, alguns versículos são aplicados isoladamente, né? Não que Satanás não veio para destruir, envergonhar, é a natureza dele. Mas nesse contexto aqui, está falando de uma outra coisa. Mas vamos um pouquinho mais a fundo para a gente ver, né? Então, assim, o ladrão é a representação de tudo que se opõe ao cuidado e à voz de Cristo, né? Pode ser uma liderança religiosa hipócrita, que manipula a fé, que era no caso dos fariseus, né? Pode ser uma voz espiritual enganadora, que rouba o discernimento. Pode ser uma influência interior, como o ego, orgulho, pecado, que tenta ocupar o lugar do pastor. Segundo ponto, o inimigo, Satanás, atua através desses ladrões. Ele é o arquétipo da mentira, né? Ele é o arquétipo da mentira. Ele inspira falsos mestres. Esse aqui é através da influência de Satanás, né? Aqui está falando da influência dele. Ele inspira falsos mestres, sistemas religiosos, para roubar a verdade, matar a fé e destruir a comunhão com Deus. Mas ele raramente aparece de forma direta. Ele usa intermediários, vozes aparentemente piedosas, né? Então, assim, segundo ponto, o que o ladrão faz, né? Rouba, tira a palavra do coração, rouba a alegria, a identidade e a esperança, né? Tem uma referência ali, vamos dar uma olhada em Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 15. E os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. É isso que o ladrão faz. Mata, né? Destrói a sensibilidade espiritual, a consciência e o amor genuíno. Destrói, acaba com relacionamentos, ministérios e propósitos, deixando apenas aparência de vida, né? Mas Jesus veio. Jesus se opõe totalmente ao ladrão. Enquanto o ladrão engana, Jesus guia. Enquanto o ladrão tira, Jesus dá. Enquanto o ladrão destrói, Jesus restaura, né? Então, ali como a gente leu, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, assim, essa vida abundante não é um luxo, né? E nem sucesso material, não está fixado em coisas físicas, né? Diretamente, mas é a plenitude de conhecer e viver na presença de Deus, né? É ter paz mesmo em meio às tempestades, é ter a alegria que o mundo não entende e segurança que o inferno não pode abalar, né? Então, assim, de uma forma mais prática, nós podemos aplicar isso com três pontos, né? O primeiro ponto é o discernimento espiritual. É o primeiro ponto. Nem toda voz que fala de Deus vem de Deus, né? Pergunte-se sempre: essa voz me aproxima de Cristo ou de mim mesmo?
né? Segundo, cuidado com os falsos pastores. Há muitos que se apresentam como guias, mas buscam lucro, poder ou fama. O verdadeiro pastor entra pela porta, Cristo, né? Que está lá em João 10:2, que nós lemos, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Então, o verdadeiro pastor entra pela porta, que é Cristo, e conduz as ovelhas com amor e verdade. Terceiro ponto é: proteja sua mente e coração. O ladrão pode usar distrações, ressentimentos, doutrinas humanas ou até feridas emocionais para te afastar da voz do bom pastor. Mantenha-se ouvindo a palavra e orando, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, né? Que está aqui no versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, né? Então, assim, o ladrão aqui de João 10:10 não é apenas uma figura demoníaca. É tudo aquilo visível ou invisível que tenta ocupar o lugar de Cristo na sua vida. Então, aquilo que querer ocupar o lugar de Cristo na sua vida, né, é ladrão, né? Seja visível ou invisível, e tenta ocupar o lugar de Cristo na sua vida, é o ladrão, né? Mas o verdadeiro pastor te chama pelo nome, te guia em segurança e te dá vida verdadeira. Não uma vida de aparência, mas de essência, né? Vida em comunhão com o Pai, que é o nosso grande e poderoso Jesus. E aí nós entramos numa reflexão final sobre isso, pensando assim: se há algo que está tentando roubar a sua paz, a minha paz, matar a tua fé, destruir teu ânimo, lembre-se, Jesus é o único pastor fiel, né? Ele é o bom pastor. Nenhum ladrão tem poder sobre aquele que ouve a voz do bom pastor, né? E ali no versículo 10, capítulo 10, versículo 27 de João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E seguindo aqui já, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu, Pai, somos um, né? Aí as palavras do bom pastor, né? Então assim nós entendemos o que através disso, através dessa reflexão. Primeiro, que o ladrão ali, né? O ladrão ali não é diretamente Satanás, né? Porém, o que acontece? Satanás, ele articula ali naquele ambiente, né? Para que aqueles que estejam recebendo a palavra de Jesus não consigam ter êxito nisso, né? Porque, como foi dito no início, é um confronto. Jesus ali está confrontando os líderes religiosos, né? Os líderes religiosos. Então ele está confrontando ali, tanto a ponto de que queriam apedrejar Jesus, né? Depois disso. Então, no capítulo 10 ali, como nós lemos,
Jesus se apresentou como bom pastor, em contraste, né, com os maus pastores de Israel. Aí é aquela coisa que diz, né? A palavra, ela é luz e ela confronta aquilo que não se dá com a luz, né? A escuridão, as trevas, né? Então, a partir disso, já não gostaram. Não gostaram daquilo ali e tal, né? E o detalhe é que o ladrão, nesse contexto imediato, como nós vimos, não é Satanás, diretamente, mas qualquer líder, doutrina ou influência que afaste as ovelhas da voz do verdadeiro pastor. Então, o ladrão é esse, né, que quer roubar a presença, quer tirar você de tudo aquilo que tenta se aproximar de Deus, né? E a influência maligna, ela é muito grande, né? Porque ele só tem um objetivo, né? Tem um objetivo, que é realmente afastar as ovelhas do bom pastor. E como nós refletimos aqui, nós podemos até trazer para uma forma literal sobre a fragilidade da ovelha. Agora, falando assim no aspecto natural da coisa. A ovelha, ele é um ser muito e total, para dizer assim, dependente daquele que pastoreia elas. Daquele que pastoreia. Então, ela se sente bem, é agradável a presença daquele que pastoreia ela quando está. Ela atende e reconhece a voz do seu pastor. É interessante a sensibilidade da ovelha, porque ela, por incrível que pareça, eu até vi uma vez sobre sobre as características da ovelha. E ela, quando ela está pastando ali, se ela chega diante de um rio, um riacho não, um rio, né? Ou um lago, ela chega a ponto de se assustar até com o seu próprio reflexo. Para a gente refletir um pouco sobre a fragilidade da ovelha, né? A fragilidade da ovelha. Então, através disso, né? Através disso, o que acontece? Nós podemos trazer para nós, né? Para nós. Às vezes nós achamos fortes, autossuficientes, isso e aquilo, mas diante do bom pastor que é Jesus Cristo, nós somos totalmente dependentes dele. Nem todas as pessoas ainda têm essa ótica, né, sobre a dependência de Jesus, né? Mas esse é o objetivo da história, né? Porque nós sabemos que chegará um momento, né, que vai ser separado, né? Vai ser separado. Tem gente que está com uma convicção lá em cima, tem outras pessoas que vão se surpreender, tem outras pessoas que acham que isso não vai, aquele não vai, fica ali, né? Só julgamento para lá, julgamento para cá e não olha para si mesmo, né? E quando chegar nesse dia, quando chegar esse momento, aí vai ser ali o bom pastor vai estar ali e separando, né, quem é ovelha e quem é bode, quem é dependente, porque o bode ele é arisco, ele é briguento. A ovelha não, a ovelha ela é mansa, então tem esse diferencial da ovelha e do bode. Aí vai ser ali separado as ovelhas e vai ser separado os bodes, né? Então que da mesma forma que a ovelha, literalmente falando, né, o bichinho lá,
reconhece a voz do seu pastor, é dependente do seu pastor, né? Da mesma forma, nós devemos ser de Cristo, né? Porque nós podemos finalizar com essa análise. Se há algo que tem tentado roubar a tua paz, repetir novamente, matar a tua fé, destruir teu ânimo, lembre-se, Jesus é o único fiel, né? O único fiel. Nenhum ladrão tem poder sobre aquele que ouve a voz do bom pastor. Como nós dissemos ali no começo, o contexto não é Satanás, né? Não e sim os líderes religiosos de Israel, porém sob a influência do mal, né? Influência do mal. Então que venhamos a ouvir a voz do nosso bom e querido pastor. Amém, pessoal? É uma palavra bem simples, né? E nós podemos refletir sobre isso, refletir bastante, né? É um pouco didático também, né? Para a gente entender, na realidade, que o Satanás, ele atua através desses ladrões, né? Porque ele é o pai da mentira, ele inspira falsos mestres, sistemas religiosos para roubar a verdade, matar a fé, né? E tudo com o objetivo de afetar aqueles que ouvem a voz do seu pastor, né? Então que nós venhamos a estar atentos, né? À voz do bom pastor. Estar bem atentos, né? Porque não é Satanás que vem ali diretamente para matar, roubar e destruir, e sim ali está falando dos líderes religiosos de Israel, porém sobre a influência de Satanás, né? Que Deus venha nos dar muita força, misericórdia dele venha sobre as nossas vidas, muito discernimento, discernir o que é de Deus, o que não é, né? O que é do homem, ter entendimento para compreender o que Deus tem para nós, né? E sabedoria para aplicar. É a parte mais complexa, né? Porque muitas das vezes é mais fácil você falar do que você agir. Isso aí num contexto geral, e não é fácil, principalmente do jeito que estão as coisas hoje em dia. Então que venhamos a nos esforçar, né? Como a palavra de Deus diz, esforça-te, tenha bom ânimo, né? Para que a gente não venha a ser influenciado, né? Por aqueles que estão sendo influenciados, né? Pelo inimigo, né? Para que não venham roubar aquilo que Deus tem nos dado e tem dado para nós, né? Tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje é só então. Uma palavra bem interessante, né? Para que a gente venha refletir e venhamos a repensar. E sempre com o objetivo de queremos sermos melhores do que nós estamos sendo, né? Não um melhor do que o outro, mas que a gente venha a ser o melhor que nós podemos ser, né? Para estar aí, para estendendo a mão, para tentar o máximo ser o mais parecido com Jesus, né? Claro que quem somos nós para chegar aos pés de Jesus, né? Mas que venhamos a ser imitadores de Cristo, né? Para que a gente venha a ser como imitadores de Cristo, para tentar, né, ser um pouquinho melhor do que a gente tem sido até agora. Tá bom, pessoal? Pessoal, se essa palavra falou com vocês, se essa palavra falou com você, agora falando no singular, compartilhe, mande para alguém, né? Mande para alguém. Seja um canal de bênção, né? Aqui nessa reflexão é didático, né? Que ensina exatamente ali o que está querendo nos dizer, nos avisa e nos orienta para a gente estar atento aí à voz do nosso
bom e querido e verdadeiro pastor. Tá bom? Seja um canal de bênção, manda para alguém. É bem fácil, só você clica compartilhar e vai lá e pronto, né? E se você tem alguma opinião para colocar aqui, deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Sempre digo, sugestão de temas aí para a gente estar trazendo aqui para aprender, né? Eu digo que cada momento de reflexão eu tenho aprendido muito, né? Quero ainda mais aprender mais. Creio que Deus vai nos dar força, assim como Ele deu até agora, né? Para estar aí. E se inscreva no nosso canal para dar essa força, com esse objetivo de essa palavra alcançar mais vidas, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.